E aí, pessoal, vamos começar então mais uma aula. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o teorema de existência e unicidade para soluções de problemas de valor inicial e também vai falar sobre domínio de uma solução. Então eu quero começar aqui com uma sequência de exemplos. Então, nesse exemplo 1, a gente tem um problema de valor inicial com a equação y' igual a 4 raiz de y e com a condição inicial dada por y de 0 igual a menos 1. O que esse problema representa? Se a gente traçar aqui o plano xy, o que eu estou procurando é por uma função que satisfaça a equação diferencial e cujo gráfico passe por esse ponto aqui do plano xy. Notem que quando x é igual a 0, o meu y tem que ser menos 1. Então, no plano xy, essa condição inicial equivale a dizer que o gráfico tem que passar por esse ponto em amarelo. Antes de começar a fazer qualquer conta aqui, notem o seguinte. Do lado direito dessa equação diferencial, a gente tem essa função raiz quadrada de y. Como a gente está procurando por funções reais de variável real, a gente sabe que para a função raiz quadrada está bem definida, o argumento dela tem que ser um valor maior ou igual que zero. Portanto, só olhando para a equação, a gente vê que nenhuma solução dessa equação diferencial pode assumir valores negativos. Em particular, não existe nenhuma solução que assuma o valor menos 1 no ponto zero. Ou seja, só de olhar para a equação diferencial e para o valor imposto na condição inicial, a gente já vê que esse problema não tem como ter solução. Ou seja, não existe nenhuma curva do plano xy que seja o gráfico de uma função que resolve a equação diferencial e que passa aqui pelo ponto 0 menos 1. Portanto, esse problema de valor inicial ele não tem solução. Agora vamos modificar um pouco esse problema, eu vou manter a equação e vou trocar a condição inicial. Notem que agora, a condição inicial já não tem mais nenhum conflito com a equação diferencial, porque a função assumir valor zero é uma coisa que pode acontecer. Então vamos traçar o plano xy e marcar a condição inicial. O que eu estou procurando aqui no exemplo 2 é uma função que resolve a equação diferencial e cujo gráfico passe pelo ponto 0, 0, porque para x igual a 0, eu quero que a função tenha valor zero. Primeira coisa, notem que se eu considerar a função constante igual a zero, o gráfico dessa função passa pelo ponto aqui que representa a condição inicial, e essa função constante igual a zero resolve a equação diferencial. Em todo ponto, a raiz de y vai ser zero e a derivada de uma função constante é zero. Então, essa função constante igual a zero, ela é a solução do problema de valor inicial. Se a gente aplicar o método de variáveis separáveis para essa equação, a gente vai encontrar também essa outra função aqui, y igual a x na quarta. Ela também satisfaz a condição inicial, o gráfico passa pelo ponto 0, 0, e se vocês substituírem na equação diferencial, vocês vão ver que essa função também é a solução do problema de valor inicial. Então, nesse exemplo 2, eu estou com um problema que não só admite solução, como admite mais de uma solução. Só uma observação. No vídeo com material complementar, a gente vai ver exemplos onde você pode construir infinitas soluções. A mesma técnica que a gente usa lá, a gente pode usar nesse exemplo 2. Então aqui a gente está com um problema de valor inicial que admite mais de uma solução. Ou seja, a equação diferencial junto com a condição inicial, elas não são suficientes para determinar uma única função. Agora no exemplo 3, de novo eu mantive a equação e só troquei a condição inicial. Vamos desenhar o plano xy e marcar a condição inicial. Então, eu quero aqui encontrar uma função que resolva a equação diferencial e cujo gráfico passe pelo ponto 0, 1. Aplicando o método de separação de variáveis, a gente pode encontrar essa função aqui, x² mais 1 ao quadrado, e esse é um problema que não admite nenhuma outra solução. Para esse último problema, a única solução do problema de valor inicial é dado por essa função cujo gráfico está na figura. Então, notem que para essa mesma equação diferencial y' igual a 4x raiz de y, só trocando as condições iniciais, a gente obteve três fenômenos distintos. Esse primeiro problema não admite nenhuma solução. O segundo problema não só admite solução, como admite mais do que uma. E o terceiro admite uma única solução. Qual é a diferença, então, entre esses três fenômenos? O que a gente vai ver agora é um resultado que garante quando alguns problemas de valor inicial vão ter solução única. Então, suponha que você tem o seguinte problema de valor inicial. A gente tem aqui a equação y' igual a alguma função da variável independente x e da variável dependente y. E
a gente está procurando por uma solução y que no ponto x0 tenha valor y0. Isso é a mesma coisa que dizer que a gente está procurando por uma função que satisfaz a equação diferencial e que passe pelo ponto x0 e y0. Agora, notem, né, que a função f ela é uma função de duas variáveis, ou seja, é uma função que está definida nesse plano xy. Logo, se a função f e as derivadas dessa função f forem contínuas no ponto x0 e y0, então esse problema de valor inicial aqui de cima, ele admite solução e essa solução é única em algum intervalo i contendo x0. Ou seja, se essa função que aparece aqui do lado direito da equação ela for suficientemente regular, em particular, se ela for contínua, ela for diferenciável e as derivadas forem contínuas nesse ponto x0 e y0, então significa que a gente consegue um intervalo i em volta desse ponto x0 e uma função y definida nesse intervalo que satisfaz a equação diferencial e que também satisfaz a condição inicial. Ou seja, se o lado direito da equação for suficientemente regular, o problema de valor inicial está bem posto. No seguinte sentido, tem solução e essa solução é única. O que esse teorema não diz? Ele não diz como encontrar essa solução. Não tem nenhum método escondido aqui por trás dessas afirmações. Então, esse é um resultado que garante que, quando você tiver um problema de valor inicial, você consegue avaliar se faz sentido procurar por uma solução. Além disso, suponha que você tem um problema de valor inicial e por algum método você encontrou uma solução para ele. Se o lado direito da equação for suficientemente regular, ou seja, atender às hipóteses aqui desse teorema, então você pode ter certeza que a função que você encontrou é a função que você procura. Não existe nenhuma outra. Quero fazer aqui duas observações. A primeira é que a gente não vai demonstrar esse teorema. A demonstração desse resultado exige ferramentas que fogem um pouco do objetivo da disciplina. Mas esse é um resultado que vocês vão ver no próximo curso de equações diferenciais ordinárias mais avançado. A segunda observação é que esse teorema aqui não tem as hipóteses mínimas para esse resultado, ou seja, existem outros teoremas de existência e unicidade que exigem menos da função f, mas para a gente isso daqui já é suficiente. Então, o que está acontecendo com aqueles três exemplos que a gente viu antes? Como a equação é a mesma, a função f de xy, né, que é o lado direito da equação, é a mesma para os três exemplos, é essa função 4x raiz de y, e eu vou calcular aqui as derivadas. Então, a derivada com relação a x fica 4 raiz de y, e a derivada com relação a y fica 2x sobre raiz de y. No primeiro exemplo, a função f nem está definida no ponto do plano dado pela condição inicial. Em particular, essa função f não pode ser contínua nesse ponto. Portanto, o teorema não se aplica nesse exemplo 1 e ele não pode garantir que nem que tenha solução e nem que a solução seja única. E, de fato, né, como a gente viu, esse problema não tem solução. Para o exemplo 2, o meu par x0 e y0, né, é o ponto 0, 0. E para esse caso, a minha função f está definida. A minha derivada com relação a x também está definida. Essas duas funções, além disso, essas duas funções são contínuas no ponto 0, 0. Porém, a minha derivada de f com relação a y, ela não é contínua no ponto 0, 0. Na verdade, a função f ela não é diferenciável com relação a y nesse ponto 0, 0. E, portanto, aqui também o teorema não se aplica. Logo, o teorema não consegue garantir que existe uma única solução para esse problema de valor inicial. E, de fato, como a gente viu, existe mais de uma solução aqui. Já no terceiro exemplo, o meu par x0 e y0 é o par 0, 1. E notem que tanto a minha função f, quanto a derivada com relação a x e a derivada com relação a y, todas essas funções existem no ponto 0, 1, ou seja, estão definidas. E mais, as derivadas são dadas por essas expressões aqui, que são contínuas em 0, 1. Portanto, como as três funções satisfazem as hipóteses do teorema, o teorema garante que existe e que é única a solução do problema do exemplo 3. No material complementar, a gente faz mais alguns exemplos envolvendo esse teorema de existência e unicidade. Vamos definir agora o que é o domínio de uma solução e fazer alguns exemplos. Então, o domínio de uma solução de algum problema de valor inicial é um intervalo da reta, onde a função está definida, onde ela é diferenciável e também satisfaz a equação diferencial.
Notem que essas três últimas exigências elas são naturais, né? A função ela tem que estar definida, né, no domínio. Ela tem que satisfazer a equação diferencial, porque a equação é uma exigência sobre o problema, e ela tem que ser diferenciável, né? Porque a equação diferencial envolve uma derivada. Talvez o único ponto aqui nessa definição que cause um pouco de estranheza é o fato de a gente exigir que o domínio seja um intervalo. Porque a gente está acostumado a lidar com funções que estão definidas em conjuntos mais complexos do que um simples intervalo. Mas, para a gente aqui, o domínio de uma solução tem que satisfazer todas essas 4 condições aqui. Então, eu quero começar aqui com um exemplo bem simples, mas que já dá uma ideia de todas essas coisas que estão acontecendo na definição. Então, nesse exemplo 4, eu estou procurando por uma função cuja derivada satisfaça. A derivada tem que ser igual à função dividido por x mais 1. E o valor da função em zero tem que ser 1. Essa equação ela é separável, né? Eu posso reescrever esse quociente assim. E aqui eu tenho uma função da variável independente e aqui uma função da variável dependente. Vamos aplicar aquele roteiro que a gente já conhece. Então, o primeiro item do roteiro vamos olhar para as raízes da g. Como a g de y é igual a y, então a g só se anula se y for zero. E, portanto, a função constante igual a zero é a única solução constante da equação diferencial. Aqui a gente não está olhando para a condição inicial. Agora, a gente vai reescrever a derivada. Vamos dividir tudo por y, multiplicar por dx. Próximo item, a gente integra os dois lados. Integrando 1 sobre y, a gente obtém o logaritmo do módulo. Integrando 1 sobre x mais 1, a gente obtém o logaritmo do módulo x mais 1. Tem essa constante arbitrária que vem das integrais indefinidas. E agora eu posso começar a isolar o y aqui. Aplicando exponencial, eu obtenho essa identidade. Aqui eu posso separar essa soma como e na ln do módulo de x mais 1 vezes e na c. Agora, exponencial com logaritmo, eu fico só com módulo de x mais 1 e mantenho aquele e na c. Essa identidade está comparando o módulo de duas coisas. Se o módulo de duas coisas é igual, significa que a única diferença entre elas é talvez um sinal. Então agora, eu posso chamar tudo isso aqui de uma nova constante arbitrária AA, não nula. Então, para qualquer A diferente de zero, isso aqui representa alguma solução para a equação diferencial. Notem que se eu permitir que o A seja zero, eu zero toda essa expressão e reobtenho a solução constante que a gente obteve antes. Então, eu vou juntar essas duas expressões numa só e escrever solução geral é dada por essa expressão, onde A pode ser qualquer constante real. Vamos apagar esses cálculos para resolver o problema de valor inicial. Então, agora olhando para a condição inicial, eu estou procurando por uma função que em zero tenha valor 1 e, usando a expressão que eu obtive para a solução geral, eu vou trocar x por zero e eu obtenho essa identidade. Portanto, a minha constante A tem que ser 1, ou seja, a solução do meu problema de valor inicial é dada por x mais 1. Vamos agora apagar esses cálculos, apagar a solução geral, que já não interessa mais, e determinar o domínio dessa solução do problema de valor inicial. Então, primeiramente, vamos olhar para o domínio de y como uma função diferenciável. A função y é a função x mais 1, que é um polinômio, e, portanto, não só está definida em toda a reta, como ela é diferenciável para qualquer valor de x. Então, esse é o domínio natural da função y como uma função diferenciável. Agora, vamos olhar para a equação diferencial. Notem que a equação diferencial ela envolve um quociente. Isso significa que aqui nesse denominador não pode aparecer qualquer coisa. Para que essa equação esteja bem definida, esse denominador nunca pode se anular. Por isso, a exigência que vem da equação diferencial é que aquela expressão x mais 1 nunca seja zero. Isso é a mesma coisa que exigir que x nunca seja igual a menos 1. Agora eu já tenho todos os ingredientes para determinar o domínio da minha solução. Para isso, eu vou desenhar aqui a reta real. E do item 1 eu tenho que a minha expressão para y, como função de x, ela está definida em toda a reta. Porém, o item 2 não permite que o ponto x igual a menos 1 esteja no domínio da minha solução. Então, notem que essa restrição do item 2, ela divide a reta real em dois intervalos. O intervalo dos valores menores do que menos 1 e o intervalo dos valores maiores do que menos 1. Como o domínio da minha solução tem que ser um intervalo, eu tenho que optar por algum desses dois intervalos. Qual que eu vou escolher como domínio da minha solução? Do meu problema de valor inicial, eu estou procurando por uma função que esteja definida em zero. Mais do que isso, né? Em zero ela tem que ter valor 1. Portanto, o ponto x igual a zero, ele tem que estar no domínio da solução.
e o ponto x igual a zero só está contido nesse intervalo aqui. E é por isso que, então, o domínio da minha solução y vai ser o meu intervalo menos 1 mais infinito. Então, apesar da expressão que eu encontrei aqui para y ser uma função que está definida em toda reta e que é diferenciável em toda reta, ela não satisfaz a equação diferencial em um ponto, no ponto x igual a menos 1. E dessa forma, o intervalo que contém a condição inicial e onde a função é diferenciável e satisfaz a equação diferencial é o intervalo menos 1 mais infinito. Vamos fazer mais um exemplo? Nesse exemplo 5, eu tenho essa equação diferencial y' igual a menos x sobre y, e a condição inicial é que a função tem que valer 1 no ponto x igual a zero. Aqui a gente já tem uma expressão para a solução do problema de valor inicial. Você pode encontrar essa expressão aplicando o método de separação de variáveis, já que essa equação é separável. Aqui eu vou me preocupar só com o domínio dessa solução. Então, primeiro, vamos analisar essa expressão como uma função real da variável x. Como essa função y envolve uma raiz quadrada, para que essa expressão dê origem a uma função real, eu tenho que garantir que toda essa expressão que está dentro da raiz é um valor maior ou igual que zero. Portanto, eu tenho que ter 1 menos x² maior ou igual que zero. Isso é a mesma coisa que exigir que x² é menor ou igual que 1. E isso acontece se e somente se x for um número real entre menos 1 e 1, inclusive. Então, como função real, a minha função y está definida entre menos 1 e 1. Porém, essa função y ela não é diferenciável em todo esse conjunto. Mais especificamente, ela não é diferenciável em x igual a menos 1 e x igual a 1. Vocês podem fazer a expressão aí para a derivada de y para ter uma ideia, ou para confirmar mesmo, usar a definição da derivada como limite. Então, a função y como função diferenciável não está definida para esses dois valores. Então, do item 1 é isso. Próximo item, vamos olhar para a equação. Olhando para a equação, a gente vê que o lado direito envolve também um quociente. Eu tenho essa divisão aqui por y, e, portanto, eu tenho que garantir que esse denominador nunca vai ser zero. Mas y é igual a essa raiz, e para que essa raiz não seja zero, eu tenho que ter 1 menos x² diferente de zero. Isso é a mesma coisa que dizer que x não pode ser 1 e nem menos 1. Agora, vamos juntar todas as informações. Vou desenhar aqui a reta real. Na primeira parte do item 1, a gente viu que a solução não pode estar definida fora de menos 1 e 1. E na segunda parte do item 1 e também do item 2, a gente viu que ela não está definida em menos 1 e 1. Portanto, do que sobrou, o único intervalo onde a função está definida como uma função diferenciável e que satisfaz a equação diferencial, e também que contém um instante inicial x igual a zero, é o intervalo menos 1 a 1. E, portanto, o domínio da minha solução é o intervalo menos 1 a 1. No vídeo com material complementar, a gente faz mais alguns exemplos sobre o domínio da solução e também dá uma justificativa de por que faz sentido definir o domínio da solução como um único intervalo. Então tá, por hoje é isso. Não hesitem de me escrever com quaisquer dúvidas que vocês tenham. Façam os exercícios e se cuidem. Tchau!